Boa noite, eu sou Alexandre Valverde, vocês estão no canal Incêndios Verso Reverso, estamos aqui com a Silvia Garcia, o Marcelo Câmara e o Nico Vergueiro, conversando sobre política, religião, psiquiatria e arte, e a Silvia hoje trouxe mais um texto, como a Silvia tem sempre trazido muito bem, assim, para a gente começar as nossas conversas a partir de um excerto, de um pensamento, e hoje ela trouxe um texto do Paulo Freire, certo, Silvia? Certo. Maravilha. Bom, vou fazer a leitura. Boa noite. Uma das questões básicas que precisamos de olhar é a forma como converter as atitudes apenas mais rebeldes em outras mais revolucionárias no processo de transformação radical da sociedade. Atitudes ou ações meramente rebeldes são insuficientes, embora sejam uma resposta indispensável para a legítima cólera. Precisamos ir além das atitudes rebeldes para uma posição crítica e revolucionária mais radical, que é, de fato, uma posição não apenas denunciando a injustiça, mas para dar a conhecer uma nova utopia. A transformação do mundo implica uma dialética entre as duas opções. Denuncia o processo de desumanização e anunciando o sonho de uma nova sociedade. Com base nesse conhecimento, ou seja, mudar as coisas é difícil, mas possível. Podemos planejar nossa estratégia político-pedagógica. Muito legal. Em que livro está esse excerto, se você... Putz, né, eu tenho um livro que tem vários pensamentos do Paulo Freire, e ele é um dos pensamentos do Paulo Freire. Tá. Não sei se me pareceu da pedagogia da autonomia e tal, porque Provável. que é bem interessante que essa questão dessa proposição, né, para além da revolta, né, o que a gente pode construir a partir do sentimento de que a gente não quer isso que a gente está recusando, né, para não ficar na recusa pura e simples, né, como se fosse como ele fala, né, uma rebeldia sem fundamento, né, sem consistência, né. E eu acho que seria interessante a gente falar primeiro de que do modo como nós estamos resistindo, nós mesmos indivíduos, assim, né? Como que cada um de nós está fazendo para na sua vida cotidiana manter a esperança, porque acho que é isso. A gente usou essa imagem lá atrás, nos primeiros episódios, né? Tomar cuidado para a gente andar numa linha em que a gente não pode inclinar nem para um otimismo aparvalhado, nem num pessimismo também paralisante, né? E então como manter essa esperança, que é exatamente essa corda bamba, assim, né? E continuar caminhando olhando para frente. Eu não sei, acho que poderia ser interessante a gente falar primeiro desse movimento pessoal e entender como que dessa coisa individual a gente pode agregar isso com um movimento coletivo. Poderia falar de mim, mas acho que não sei se eu gostaria de ouvir de você também, como que você tem lidado com o seu cotidiano, como que você tem cuidado justamente para que todas essas coisas que você ouve e que nós estamos ouvindo e vivendo não te sufoquem, né? E pelo contrário também possam ser motor. Será que essa tristeza toda, essa dor toda que a gente tem vivido na pandemia tem podido também ser motor de algo, de uma transformação, de uma mudança? Você tem sentido isso? Tem vivido isso? Eu tenho pensado muito nessas questões, mas eu tenho tentado me alimentar, vamos dizer assim. Eu acho que tem alguns movimentos, tem algumas ações, algumas pessoas fazendo coisas, porque a gente sempre fica muito focado em tudo de ruim que está acontecendo, e está acontecendo muitas coisas ruins nesse momento de pandemia. Parece que tudo superlativou, né? Porque se já não bastassem todos os problemas que nós temos enquanto sociedade, né? Todas as mazelas que nós temos, agora a gente tem algo real, que é uma pandemia, e que não é só aqui, que é no mundo, que a gente tem um governo completamente despreocupado com essas questões, a gente tem perspectivas assombrosas dos próximos meses, mas eu fico pensando que tem milhares de pessoas fazendo pequenas ações, sei lá, seja aquelas pessoas que no final de semana vão trabalhar como voluntária, fazer comida para moradores de rua, sabe? Se reúnem para fazer isso. Ou as mães de maio, que tem um projeto de ficar lutando pelos seus filhos que foram mortos de forma violenta, mas mantendo a resistência. Eu acho que essas perspectivas, essas pequenas ações, essas pessoas que estão fazendo pequenas coisas me fazem ficar um pouco mais resiliente, vamos dizer assim. Essa forma de não perder a esperança.
Eu acho que de que maneira você pode agregar valor. Eu fico pensando, eu participo de um coletivo que escreve cartas. É um trabalho voluntário, escreve cartas para as pessoas que estão. Eu fiz isso agora no final do ano, para pessoas que estão hospitalizadas em Minas Gerais. Eu não conheço as pessoas, não tenho a menor ideia de quem seja, mas é muito legal pensar que você está escrevendo para alguém que vai receber no final do ano uma carta falando coisas legais embora o momento seja terrível, embora a pessoa esteja hospitalizada, esteja numa condição ruim, é interessante pensar que ela vai receber uma São carta de uma cartas pessoa que ela escritas à nunca viu mão? na vida. São cartas Escritas à mão? escritas à mão. Que legal, do São meu cartas escritas à GTT mão, e que tal. elas são escaneadas e essas pessoas recebem. Então, eu acho que tem pequenas ações que você pode ver no cotidiano que te dão uma esperança de que esse país é um país difícil, que tem muitas mazelas, mas que tem pequenas coisas acontecendo, sabe? E que essas pequenas ações não são tão pequenas, fazem com que a gente se sinta um pouco relevante ou que esse mundo não é tão terrível assim quanto parece que é, embora eu acho que ele seja. Eu sou bem pessimista em relação ao mundo, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de esperança. Eu fico tentando levantar essa bandeira, porque senão a gente fica num lugar de só reclamação, e esse lugar é um lugar terrível, né? Uhum. Você notou uma diferença também no modo como você lida com você mesma, assim, nos seus cuidados consigo, com a sua alimentação, com alguma disciplina em relação ao exercício físico? Você mudou esse... Mudou. Na verdade, no último mês eu odeio exercício físico, eu tenho que dizer isso. Eu acho exercício físico um porre, mas eu, no último mês, me obriguei a fazer exercícios físicos, porque eu estava precisando muito por uma questão de sanidade mental mesmo. E eu comecei a fazer exercícios físicos e mudou, assim, mudou meu... Eu agora acordo 4h30 da manhã. Comecei a acordar naturalmente 4h30 da manhã. E tudo bem que 9 horas da noite eu já estou bodeando, mas mudei a qualidade de vida, assim, total. O pensamento, tenho mais tempo para leitura, tenho mais tempo para estudar, para trabalhar, para tudo, e tem uma outra disposição. Foi uma coisa que eu mudei nesse período de pandemia. Eu acho. Vocês também fizeram isso, Marcelo, Nico? Porque acho que é interessante pensar nessa questão dessas ações, as que são voltadas, eu fico pensando assim, em várias camadas assim, de coisas que a gente possa fazer, que significa construir esse novo mundo, assim, essa mudança que a gente quer. E acho que uma delas começa conosco mesmo, muito nessa questão do cuidado consigo, e nesse sentido a dieta, a alimentação. E quando a gente fala alimentação, claro, eu tenho visto muitos pacientes que têm feito a conversão para um vegetarianismo, para um veganismo acontecendo. Está sendo bem interessante ver como essa passagem tem acontecido. Acho que uma tomada de consciência também, acho que por conta da questão dos incêndios na Amazônia, tudo isso, as pessoas não querem mais se sentir responsáveis por de estarem ali com a mão suja de um certo modo, então querem se afastar dessa lógica, né, de produção que depende da devastação. E então eu vejo muito numa questão dessa atitude para consigo, mas que é muito libertária e também política, né? Também na questão do padrão de compras, então de poder comprar local, é que claro, numa grande cidade é mais difícil isso, né? Mas em cidades pequenas você comprar de pequenos produtores, comprar das pessoas que produzem ali no local e tudo mais. E também a questão do cuidado para consigo e de certo modo fazer isso irradiar para outras pessoas que estão além do seu pequeno círculo, né? Então, tentar convencer sua mãe, sua irmã, seus sobrinhos, dessas mudanças, assim. Acho que tem uma coisa desse pequeno círculo que eu vejo, assim. E aí posso falar da minha experiência, da minha casa, assim, como a gente tem mudado isso, esse padrão dietético, de onde a gente compra, que a gente tem insistido em comprar mais orgânico, insiste em comprar de pessoas que produzem, que a gente conhece, a gente saiba para quem a gente está dando dinheiro, que não tem tanto atravessador, tanto intermediário. São também pequenas atitudes. E achei que é bom falar sobre isso, porque aí essa questão de despertar tipo de consciência e pensar que mais pessoas vão poder replicar esse gesto, que é muito simples, ele tem um alcance muito grande, né, muito importante. E também, como você trouxe isso, né, para além dessa atitude voltada para si e para as pessoas que estão no âmbito mais próximo, para essas pessoas desconhecidas, né, esses gestos, então, como você falou, dessa coisa que você semeia
E você lança no mundo uma carta que pode ter uma ação ali para uma pessoa que você nem sabe quem é, mas que vai receber isso com afeto e tal, e pode ser transformador para aquela pessoa, né? E, e aí acho que isso também, falando até desse trabalho que a gente faz aqui, né? Quando a gente começou esse trabalho no início da pandemia, a ideia muito era poder dar vazão às nossas necessidades de falar sobre essa experiência, registrar a nossa angústia e abrir perspectivas de sonhos possíveis e insistir nesse tema, assim, do tipo, vamos olhar para os nossos sonhos e persegui-los, porque talvez seja a única coisa que sirva como norte em meio a esse turbilhão todo, porque a gente pode ficar muito cego no sentido de ficar ofuscado por todos esses incêndios, mas aí os terríveis, né? Não os incêndios das ideias, né? Mas esses incêndios da destruição, do que está se desmantelando diante da gente, assim, né? E então até produzir conteúdo, e era uma exortação, né? Seja, produza, assim, vamos fazer coisas, né? Produzamos, façamos das nossas vozes que não vão ficar só nos nossos salões, nas nossas casas, nas conversas com as pessoas que estão muito próximas, que a gente possa deixar isso como recurso. A internet vem para isso, para disseminação, numa tentativa, como a gente já falou aqui, essa imagem, né, de lançar essas garrafas no mar, com a mensagem dentro, que eu acho que um pouco essas cartas que você manda também tem um pouco desse aspecto, né, dessa questão assim, alguém vai ler e vai sentir mobilizado por isso, assim. Então, para que essa mensagem, porque e qual que é a mensagem? A mensagem, pelo menos aqui eu fico insistindo, com todas as camadas de discursos que eu possa ter, mas no fim das contas a mensagem principal que eu acho que eu fico repetindo em todas as coisas que eu faço, seja no meu trabalho como psiquiatra, seja aqui nas gravações, as outras coisas, é persiga os seus sonhos, reconheça os seus sonhos, saiba quais são eles e vá atrás deles. Simples assim. Tem N maneiras de dizer isso. Mas isso é revolucionário por si. Porque perseguir os nossos sonhos é ir atrás daquilo que a gente entende que é o nosso cumprimento no sentido mais pleno. Então, é claro que isso certamente vai ser vivificante, e espero, né, a gente talvez esteja uma ideia minha de que os sonhos das pessoas quase todos sejam enobrecidos e generosos e tal, talvez não necessariamente, mas eu estou falando desse sonho mesmo, aquele que a gente sonha lá no fundo, lá quietinho, em silêncio, aquilo que a gente traz desde a infância, que a gente quer ver a nossa vida brilhando naquele lugar e tal, e de ter isso como o norte mesmo, e perseguir isso para poder resistir a toda essa fase desses ataques e da restrição toda que a gente está vivendo, e se manter de cabeça erguida pensando, eu preciso realizá-los. Ou será que eu posso realizá-los durante a pandemia? Eu tenho que me preparar para realizá-los lá? Eu tenho que sair dessa pandemia mais forte, então melhor alimentado, mais exercitado? O que é isso que vai me mover para que eu consiga concretizar os meus sonhos? Né? Falei muito aqui, eu queria falar menos, né? Me empolguei aqui, mas eu queria ouvir de vocês, Marcelo, Nico. Não sei. O texto do Freire, que tipo, é meio transformação, né? Tipo, tudo com essa premissa também do sonho, de um empoderamento, a esperança da transformação, né? Que é tipo essa denúncia com esse sonho. Não sei, essa utopia, sei lá. Mas você perguntando aí, tipo, eu atrelo muito essa época da pandemia, esse 2020, esse ano, acho que todo mundo, né, coletivamente, a essas questões sociais, né, que, tipo, veio tudo meio junto e a gente tinha falado anteriormente na gravação passada dessa conscientização, né, o quão importante é realmente fazer um exercício consciente e dessas coisas, principalmente de questões sociais. E isso, para responder essa pergunta, eu tenho percebido essa... Eu, como artista, eu tenho a graça, sei lá, de escolher que assunto que me interessa para eu pesquisar, mas, assim, mais do que nunca, o contexto, a pauta de hoje é mais importante, acho que, do que nunca, assim, como antes, né? Então, essa pauta, ser consciente dessa pauta social que a gente está vivendo, eu me vejo muito, ou tentando exercitar isso, tipo, tentando observar tudo através dessa pauta social, sabe assim? Uhum. E, tipo, analisar e desconstruir tudo através de uma consciência, assim. Não estou nem falando que eu consigo fazer isso, mas
questionar mesmo, questionar, tipo, e pensar nessas coisas, e como a Silvia falou, tipo, ser também consciente dessas pequenas ações e grandes ações também, né? Tipo, o mundo, a revolução, que o mundo é maravilhoso. E não sei, é aquela coisa, tipo, a gente está no meio desse furacão e é difícil pensar que o todo não é isso, né? Tem vários bolsos, tem bolsos aqui maravilhosos de revolução acontecendo, enquanto outras dimensões, enfim. Então é, tipo, meio acessar as coisas que você acredita mesmo, né? Como você falou, Alexandre, mas é muito importante, está sendo muito importante para mim, mesmo se não perceptível para o público, mas imbuir o meu cotidiano que eu faço no meu trabalho desse questionamento, dessa consciência, né? Tipo, faz sentido isso. Mas e é bom também pensar nessas pequenas, só para reiterar, e nas grandes ações também. Tipo, quando eu estava pensando quando você mandou o texto inicialmente, Silvia, da utopia, né? A gente falou muito da utopia, distopia lá no começo também. E eu me lembrei no final dos anos 60, um cara americano convocou a NASA a compartilhar com a humanidade a foto do planeta por inteiro. Pela primeira vez, a NASA tinha a tecnologia de fotografar a Terra do espaço como um objeto assim suspenso. E a premissa dele era que tipo a humanidade precisava ver a Terra de longe para entendê-la como um todo e que todo mundo era conectado, etc. e tal. E ele conseguiu, essa foto virou icônica, até peguei o livro aqui e tal. Enfim, e ele fez um catálogo que chama The Whole Earth, com essa foto aqui, né? E ele fez esse catálogo nos anos 60, e era tipo um anuário que ele coletava. Nesse ponto, nos Estados Unidos, tinham mais de 60 mil pessoas morando em comunidades. Então, ele tinha esse catálogo, esse anuário, que as pessoas compartilhavam tanto produtos e maneiras de fazer coisas com essa premissa de viver fora do sistema, dessa comunidade hippie, assim. E muita gente diz que esse catálogo foi o que antecedeu a internet, foi a primeira coisa da internet, mas tudo porque a pessoa viu... Tipo, isso é muito poético, mas porque essa busca de ver a Terra como um todo e essa interconectividade de todo mundo. Eu estou falando bastante, mas só para entender que isso funcionou. A utopia dos anos 60 era meio sobre isso, né? E a globalização, por bem ou por mal, aconteceu, né? Foi o cumprimento disso. E o que seria essa coletividade, esse senso quase inocente, né, de coletividade, de compartilhar coisas boas? A gente já vive nisso, né? Mas é meio restabelecer essa noção do que é essa utopia possível, não sei. E não sei se é mais a conectividade, eu acho que é mais tipo... E ele fala uma coisa que eu lembro de você, Alexandre, quando eu estava revendo esse livro, que tipo, toda a coisa, a premissa de todo mundo ver o mundo de fora é que todo mundo tem a perspectiva de ser o seu próprio Deus, inclusive. Você está vendo o planeta. O planeta do alto como se fosse você o criador. Mas eu acho que tem uma nova jeito de entender isso, que isso já acho que não se aplica mais. Esse negócio do... Não sei. É só uma provocação meio sem... Aproveitar que quando você estava falando, me veio você fala dessa hiperconectividade e da questão da arte e tal. Não consegui não pensar. Vou dar um exemplo que vai parecer um pouco curioso, assim, de trazer aqui assim agora. No TikTok, por exemplo, que eu nem conheço muito como plataforma, mas é uma plataforma que eu sei que começou a crescer muito durante a pandemia e que ela viabilizou, por mecanismos simples, né, de filtro e produção de vídeo e tal, uma criação artística, vamos chamar assim, se a gente pode usar esse nome para falar dessa produção. Eu acho que sim, acho que não, por que não? De uma maneira muito democrática, né? Você conseguiu viabilizar para pessoas que nunca imaginariam produzir coisas divertidas, né, com audiovisual, essa possibilidade. Assim, você deu a pessoas
a possibilidade de passar essas fases longas, né, de confinamento, de fechamento, de encerramento, de falta de comunicação, usando esses recursos para se divertirem mesmo, no sentido muito leve e muito necessário também, de poder ter respiro e alento, para a gente não ficar só cultivando a tensão do momento, que acho que também tem que cultivar, mas de poder romper isso também com alguma leveza. E acho isso super interessante também. E acho interessante o rechaço que o TikTok teve nos Estados Unidos como uma ameaça das redes sociais, aí inventa toda aquela paranoia de que eles vão começar a examinar as pessoas assim, assado, sendo que é produto para a democratização da produção dessas pequenas brincadeiras audiovisuais que veio de um país comunista. E que justamente pelo comunismo quer permitir que todas as pessoas tenham acesso a certos bens, a certas possibilidades e tal. Então, por exemplo, isso para mim, o TikTok me parece, posso estar sendo ingênuo aqui, um gesto, um instrumento dessa esperança, por exemplo, de você poder permitir a pessoas que têm ali, que talvez não vão tematizar isso teoricamente, ficar falando difícil sobre o tema, mas vão estar colocadas ali numa situação, vivendo aquilo, o fato de estar confinada, mas brincando com aquilo, reproduzindo as coreografias, criando os pequenos filmes, cantando as músicas e tal. Eu acho essa conexão, e que é uma conexão de muitas pessoas de vários lugares do mundo, que também é muito bonito de ver, né, como isso viraliza e os filmes e as brincadeiras tal no mundo inteiro, a partir dessa leveza e dessa delicadeza também, que isso também faz parte dessa necessidade nossa e dessa utopia que a gente está buscando, que as coisas não precisam ser necessariamente duras, tensas, difíceis, elas podem acontecer por outros modos, tal. Eu acho super bonito, eu fico muito olho de Mas longe eu não sei também. se a gente precisa desmantelar essa ideia do... Eu sei que a interconectividade do mundo, especialmente ecologicamente falando, e tudo, economicamente, é tudo uma coisa depende da outra e tal. Uhum. Mas eu não sei, tem alguma coisa que eu fico pensando que precisa ser desmantelado para esses subplanetas existirem. Não sei, de repente é uma utopia, de repente é uma coisa de separação e não unificação. Porque a unificação sempre tende a, tipo, que eu vou convencer não sei, tem espaço para o escroto também, no meu ponto de vista, sabe assim, tipo, qual que é a supremacia? A minha supremacia de salvar o mundo? Ou eu não sei se, tipo, não sei. Uhum. Mas quando você fala isso, quando você fala de dar lugar para o escroto, você tá pensando em quê, assim, só para entender? Nesse sentido pautado assim, tipo, se o que trouxe o senso utópico dos anos 60, ou a globalização, vê o terreno que todo mundo vive e compartilha, que todos temos que ter cuidado, e, enfim, você entende isso. E se isso não se aplica mais para o mundo de hoje, o que se aplicaria? São polos? São dimensões diferentes? Eu não sei. Eu acho que a utopia do mundo todo entrar em um acordo de paz é uma coisa que eu nem sei se aplica mais esse tipo de pensamento. De pensar nessa unificação. Tá, entendi agora, nesse sentido você está falando. Eu acho que a gente, claro, cada um faz em casa o que pode e reverbere, etc. Isso não impede nada a gente viver, mas eu acho que é mais ainda essa autonomia de você ser esse agente e não da dependência do todo. Não sei, tem alguma coisa na utopia do coletivo que nessa discussão que me incomoda, nesse sentido que tira um pouco a responsabilidade do indivíduo. Acho que tem alguma... É o que a gente está meio chegando, não sei, falando, né? Tipo, estou chamando individualismo de uma maneira errônea, mas assim, individualismo de se responsabilizar pela sua trama é mais interessante do que todo o mundo inteiro de mãos dadas, que é o sonho ideal. Mas acho que... Fala, Marcelo. Eu acho que você tocou aí num ponto importante. Se você for assistir, de certa forma, uma ficção científica hoje numa Netflix da vida, você não vai encontrar um modelo de futuro que não seja uma distopia. Isso em termos de ficção. Você vai só...
vai ser sempre uma distopia. É difícil você encontrar um modelo de ficção que seja uma utopia. Ou seja, a Terra está em chamas, o quarto Reich chegou, é sempre por aí. Sempre tem uma pandemia, sempre tem um ataque zumbi, um sistema totalitário. E isso é um pouco de se esperar, porque é um pouco da natureza humana e da natureza a entropia, essa coisa de pensar assim, que o futuro seria pior do que a gente vive hoje. Então, de certa forma, o que o Paulo Freire convida na obra dele, e de certa forma muito legal que a Silvia trouxe, é essa esperança parece até uma causa perdida. Esse convite à utopia, ele até chega a declarar em alguns depoimentos, que ele fala assim, eu sou sonhador, mas eu não sou louco. Eu sou idealista, mas eu não sou perigoso. Ou seja, é-nos permitido sonhar com um mundo melhor, é-nos permitido lutar por um mundo melhor. Então, ele era um cara que foi visto com muito perigo pelos regimes ditatoriais e agora por esse governo que está aí, porque ele é um pensador, um filósofo, um educador amoroso. Uhum. Ele é um cara amoroso, ele pensa na questão do amor. E a obra do Freire é interessantíssima porque ele dá, de certa forma, autonomia para a pessoa. Ele fala que o educador aprende com quem está aprendendo, e quem está aprendendo, né, ensina também. Uhum. Então, isso é muito revolucionário, tanto que ele é um cara que, de certa forma, se a gente for botar em certas relações, ele é considerado na educação como se fosse um Gandhi por aí, entendeu? Ele é estudado no mundo todo. Menos no Brasil Suécia. agora, né? Por uma parcela da população. Vamos lembrar disso, né? Mas ainda tem um trabalho muito forte do Paulo Freire aqui no Brasil, que, claro, a tendência é que seja, vamos dizer assim, desmontado, né? Mas a resistência existe, né? O trabalho dele é muito importante. E ele traz essa mensagem de esperança, né? Com esse convite, né? De pensar num futuro melhor e utópico, né? Em contraposição a essa distopia que a gente vive, né? E então e é muito bom esse negócio do amor, principalmente, é tipo muito importante. E entender também essa distopia, esse desmantelamento e que pode ser uma coisa positiva também, né? Tipo, a soberania de povos é meio isso, né? Tipo, é a emancipação também. Sim. Tipo, quando você decide não sei. Sim, quando você estava falando dessa questão do mundo de mãos dadas, eu estava tentando entender. Eu não acho que é um mundo de mãos dadas em uníssono, falando a mesma coisa e todo mundo achando que tem que ir para o mesmo caminho. Mas é celebrando a liberdade e que seja essa... Aí liberdade com muito cuidado nesse sentido, né? Não é liberdade que nem ficam se arrogando aí, é liberdade de falar que eu quero, de ser escroto, de ser estúpido e tal. É essa liberdade que cuida da possibilidade da realização dos sonhos, é nesse sentido mais delicado, assim. Porque o que eu vejo que contra essa liberdade que cuida daquilo que é mais próprio nosso, que é a nossa realização e tudo mais, o que tem é uma homogeneização, e essa sim eu sinto que é a violência, e essa sim eu sinto que anda de mãos dadas no mundo, e devastando o mundo, e homogeneizando e destruindo tudo, que é essa força que a gente vê aí. Podemos chamar isso de fascismo, podemos chamar isso de extrema-direita, podemos chamar isso... e acho que talvez... E é interessante também pensar, a nossa utopia significa se opor a esse lugar, assim. E é utópico porque nunca vai ser alcançado, porque vai ser sempre uma construção, vai ser sempre um caminhar, vai ser sempre eu tenho que manter as condições dadas para que o meu filho, o meu sobrinho, o meu irmão, o meu primo, o meu vizinho sejam tão livres quanto eu gostaria de ser também, nesse sentido. Isso não significa que então, as pessoas vão ter que ser iguais a mim ou idênticas e as culturas vão ter que se aplainar, pelo contrário. É justamente
Mas não é nem isso tipo, como conceito aplicado, tipo, sim, isso, claro, não é a homogeneização nesse sentido, mas é essa premissa da conectividade do mundo, que eu entendo, não vou impor isso a ninguém, é baseado num mercado de globalização, justamente, entendeu? Então, essa conscientização, eu tenho que ser, em cada passo, destrinchar essas coisas, entendeu? Porque o meu entendimento, sei lá, de paz é muito falso também. É tipo, eu acho que a gente está nesse momento agora de realmente, não sei, esse negócio do sonho, do amor é muito bom porque é uma ressignificação também de o que isso significa para cada um, né? Tipo, é muito mais do que nunca eu estou entendendo essas coisas, essas ideias abstratas ou gerais em mim. O mesmo negócio da coletividade, da responsabilidade, eu nunca nem questionei essas coisas, né? Tipo, a pandemia, tipo, instigou tudo isso. Exato. E aí isso pode se manifestar numa coisa muito simples. Desculpa, Nico, perdão, você ia Não, continuar. fala. Não, por favor. É só, tipo, não sei, é confiar numa coisa, mas que... Não sei. É não desconfiar de uma coisa que faz sentido para você, entendeu? Tipo, não tem... Acho que mais do que nunca, né? A meta são esses atos individuais. A gente pode fazer tão pouco, justamente... Agora está impossível fazer mais do que isso, né? A gente está trancado em casa. O que você consegue fazer para além de cuidar de você e tentar cuidar do mundo enquanto você cuida de você? É muito difícil, né? Eu estava aqui pensando, eu assisti um filme esses dias, no Netflix, eu nem imaginei. Enfim, um filme do Emicida, não sei se vocês assistiram, o Amarelo. É um puta filme de esperança, sabe? Acho que eu estou um pouco povoada por esse imaginário, porque ele reconstrói, ele vai falando não só da questão da música, mas da apropriação cultural mesmo, né? De se reconhecer as raízes negras, porque ele foi até a África, fez uma viagem à África, e a partir daí isso mudou, ressignificou toda a música dele, toda a carreira dele. Tanto que ele fala que o rap dialoga com samba, e que agora o que ele está fazendo, o que ele pretende fazer, não é mais rap nem samba, é o neo-samba. Só que ele dá uma aula de história, porque ele fez um show no Teatro Municipal de São Paulo esse ano. E, enfim, o Teatro Municipal de São Paulo não é o lugar onde os negros ocupem os seus espaços, né? Eu me lembro eu fui numa manifestação que teve no MIT, que é um festival de teatro internacional de São Paulo, e que a gente teve um manifesto negro e a gente contou quantas pessoas tinham no municipal e quantos negros deviam ter meia dúzia. E ali naquele momento os artistas se propuseram toda vez que estivessem num espaço contar quantos negros haviam no local. Nossa, bem legal. E a gente, como atitude mesmo, porque quantas pessoas negras ocupam os espaços que a maioria branca ocupa? Pouquíssimas. E aí o Emicida fez um show esse ano no Teatro Municipal, e esse show foi histórico, porque o teatro estava lotado de pessoas negras, pessoas que ele mesmo fala que a mãe dele, as tias dele nunca, jamais tinham entrado ali, só entraram ali por causa daquele show. Gente, é um documentário tão lindo, fala tanto do Brasil, tanto desse lado bonito do Brasil, sabe? Desse lado de esperança, desse lado de que a gente tem um monte de coisas lindas e que a gente não se apropria delas, né? Que a gente não consegue se reconhecer enquanto Brasil, enquanto negro, enquanto diversidade. E é um puta documentário de esperança. Você vê um rapaz super novo que está desenvolvendo uma trajetória lindíssima e pensando no coletivo, né? Porque a obra dele é pensada no coletivo, né? Isso é muito esperançoso, né? É interessante isso quando você fala, Nico, que você está pensando a tua obra a partir dessas responsabilidades com o coletivo, do pensamento coletivo, né? De não
de não ser ingênuo, né, mas de se apropriar dessas questões. E eu acho que quando a gente vê, parece uma ação pequena, mas não é uma ação pequena. Imagine se cada pessoa pudesse se apropriar, né, daquilo que é verdadeiramente seu, mas que não é só seu, mas que dialoga com o coletivo. A gente teria uma sociedade muito mais igualitária, muito mais justa. Quando a gente fala em Paulo Freire, pensa em Paulo Freire, um cara que em 40 dias na cidade de Angico, que é uma cidadezinha do interior, assim, ele conseguiu em 40 dias fazer com que as pessoas se alfabetizassem, dar para aquelas pessoas que elas pudessem escrever, que elas se politizassem, que elas pudessem entender o seu trabalho. Isso é muito gigante, né? Claro, foi visto como uma ameaça terrível naquele momento de ditadura, porque imagine se as pessoas soubessem do potencial, né? Imagine se as pessoas amassem, se as pessoas tivessem o direito ao amor, né? A esse lado da gente que é um lado tão bonito e tão humano, né? A gente teria uma sociedade muito mais igualitária, muito mais justa, porque uma pessoa que está feliz, talvez ela não queira uma felicidade só para ela, talvez ela não queira um mundo melhor só para ela, talvez ela queira isso para as outras pessoas. Então, Paulo Freire é uma mensagem de esperança até hoje, né? E eu concordo com você, Marcelo, talvez ele seja um Gandhi mesmo, uma espécie de Gandhi, porque o que esse cara conseguiu mobilizar e o que ele mobiliza até hoje, né? Não, ainda pode, né? Pode ainda ter, imagino que todo o sistema de educação pode ser baseado nos estudos dele, sabe? E foram por muito tempo, né? Exatamente. Agora, Exatamente. antes do golpe, é o que estava acontecendo. Ele Podem era o patrono voltar, da educação exatamente. brasileira, né? Ele estava sendo, só que a elite se voltou com ódio contra ele, porque ele vai empoderando e fazendo as pessoas se apropriarem de si. O perigo da mensagem dele é esse. Ele, assim, liberte, assim, você é capaz disso, assim. A pedagogia da autonomia é isso que ela ensina. Assim, você é capaz de buscar a sua constituição, assim, a sua formação. Não, eu fico pensando como que... Desculpa te interromper. Imagina, sim. Eu fico pensando como a gente conhece pouco, não só Paulo Freire, mas várias outras pessoas que foram importantes para o Brasil, sabe? Como a gente conhece pouco de história. Agora me veio à mente o Augusto Boal, né, que fez o Teatro do Oprimido, Teatro do Oprimido. E que é utilizado no mundo inteiro. Tá? Tem um documentário super bonito sobre o Teatro do Oprimido, Boal, que eles buscam, o Zelito Viana que dirigiu, ele busca onde o teatro do oprimido é aplicado em várias regiões do mundo que a gente nem sabe. Então, é utilizado na África para tratar das questões relacionadas à AIDS, ou é utilizado na Índia para que as mulheres se apropriem e não sofram violência doméstica, em vários lugares. E a gente pouco sabe dessas figuras que são tão importantes ou dessas ações que fazem um mundo diferente. Eu acho que é um pouco disso que eu tento pensar quando eu falo de esperança, sabe? Se a gente tivesse quando eu digo a gente, eu digo a grande massa mesmo, tivesse acesso um pouco mais a essas informações, a essas ações, talvez a gente não ficasse tão refém de coisas terríveis pelas quais a gente passa, né? E tão escravos disso, tão infelizes, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito grande de infelicidade no mundo, né? O que você tem vontade de... Fala, Marcelo. A escravidão está aí, né, Silvia, que você está falando. A nova escravidão é esse modelo. Antes a escravidão se botava com a violência, a dominação, né? Hoje a violência e o controle de grande parte do povo, pobre, miserável, se dá através da educação, da falta de acesso, às vezes falta de acesso até mesmo à internet, né? Nosso querido capitão conseguiu assinar agora um decreto que até 2024 não vai dar banda larga para os estudantes, ou seja, no momento em que a pandemia se
se coloca como uma realidade, se você não dá banda larga, você vai excluir ainda mais, você está tirando a educação das pessoas. Então, mostra, na verdade, é um crime. Na verdade, você está mais embaixo. Eu vejo sempre isso. Eu não vejo o Bolsonaro como o grande culpado de tudo isso, não. Ele não é um santo, é evidente, mas assim, isso daí, ele é um representante das elites ele é um títere, genocidas, elites genocidas. Uhum, uhum. E aí, o plano dessas elites é justamente ir contra tudo isso que o Paulo Freire colocava, Milton Santos, grandes intelectuais que estão aí, o Boal, tal, que exportavam essas maravilhas para o mundo todo, que é justamente essa emancipação do povo, você não ser mais escravo. Se você sabe ler e escrever, você sabe votar. Se você sabe votar, você pode transformar, você pode... Então, quando surgiu o tema de hoje, o que a gente pode fazer para transformar essa distopia que a gente está vivendo agora, esse cenário de fim de mundo, passa muito por cada um de nós tentar incorporar, né, os princípios do Paulo Freire aqui, ser cada um, de certa forma, uma ferramenta de libertação do outro. Exatamente. E isso é cansativo, às vezes, é cansativo, porque você vai ter que chegar, você vai ter que falar, olha, leia isso daqui, veja isso, ou assista o Incêndios, ou veja isso, aponte coisas, aponte. Agora, note, a pandemia trouxe muita curiosidade, as pessoas estão perdidas como nunca estiveram. Então, acredito que todos nós estamos passando o que eu estou passando também, assim, de amigos que nunca falaram comigo, assim, direto, e falam, meu, o que eu posso fazer assim, tal? Aí eu virei uma espécie de um conselheiro, né? E daí eu falo, olha, cara, o que você deveria fazer é isso daqui. Então, a gente tem que, de certa forma, dar algumas ferramentas para as pessoas prestarem atenção e se emanciparem. Eu acredito que é um trabalho de conscientização para o futuro, né? Para a gente impedir que isso daí... Agora, veja como é difícil. Veja, até mesmo nós aqui que estamos juntos, a gente fala. Você falar... O que seria lógico você fazer em termos políticos para enfrentar o Bolsonaro? Uma frente progressista contra o Bolsonaro. Meu, é dificílimo, porque um não quer sair daqui, o outro não quer tirar o pé daqui, o outro está pensando nisso, um projeto de poder aqui. Como? Se o interesse, né? Se todos estão sendo afetados por esse governo genocida, como pensar nessas coisas nesse momento? Sim, existe isso. Então, é complicado, cara. As soluções, aparentemente, são bem simples. É só a gente se unir, falar a mesma coisa, sair, fazer a mesma coisa, votar todo mundo junto, tal, não sei o quê. Só que no plano real, as coisas não se dão assim. Então, o desafio, mais uma vez, passa pela educação, passa pelo papel da gente que tem que produzir e chamar a atenção do outro para outras coisas. E, às vezes, é trabalho de formiguinha mesmo. Não tem em jeito. todos os níveis, justamente, tipo, só o que a Silvia falou do exercício, assim, de você chegar em qualquer lugar dado e contar as raças, tipo, tem que muitas vezes tem jeitos super práticos de se situar, entender, não é tão também complexo, né? Tipo, é muito, só leva uma, não sei, ficar antenado a uma frequência, assim. E voltando também ao que a Silvia falou, de tipo, que tem muita coisa acontecendo, né? A Companhia das Letras, tipo, eles estão editando aqueles livrinhos, sabe? Tem da Djamila Ribeiro, do Krenak, que são incríveis, meu. Tipo, estão em todas, são super baratos, estão em todas, é muito fácil de comprar, eu fiquei meio impressionado, assim, com o volume de onde esses livretos chegaram, por exemplo. Então, quer dizer que muita gente está lendo, né? É muito legal. E são aqui, são pequenos, acho que tem formato... Esse é maravilhoso, Essas ideias para o fim do mundo. É incrível. Eu estou aqui de quem em casa. Que é esse?
Krenak, né? Do Krenak? E é uma coisa super... tanto ele como a Djamila Ribeiro me fizeram pensar nisso. Tem uma voz política muito popular e acessível, ganhando muito espaço, né? Tipo, Muito. eles dois são muito importantes hoje em dia e é, tipo, super acessível. O pensamento do Krenak. Eu também estou aqui em casa com A Vida Não É Útil, do Krenak, que ele escreveu durante a pandemia. É maravilhoso também, e é isso, é uma linguagem super acessível, é um valor que é possível de se comprar, né? E trazendo um pensamento fresco, né? É agora, é aqui agora, é o que a gente está vivendo nesse exato momento, né? Elucidando temas que a gente precisa se apropriar deles, né? São essas esperanças. Por exemplo, eu acho esses livros uma puta esperança. Eu acho que tem uma série de esperanças aí espalhadas. Eu acho que é um pouco isso, sabe, que eu fico pensando. Eu agora me lembrei de uma ação do pessoal que chamam o pessoal da Cooperifa, não sei se vocês já ouviram falar. Meu, esses caras fazem um trabalho lindo, eles conseguem reunir uma vez por mês num bar, na periferia da Zona Sul, 300 pessoas lendo literatura, e vai de dona de casa até o cara estudado, até o jovem e tal. Eu já tive lá uma vez, eu me lembro que eu fui num dia que estava chovendo pra caramba, e estava lotado, e foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Quer dizer, isso é revolucionário, né? As pessoas se apropriarem disso. Isso é absolutamente revolucionário. Então, eu fico pensando que essas ações, essas pequenas ações, que não são tão pequenas assim, elas estão acontecendo, né? Talvez a gente precise ter essa sensibilidade de também olhar para isso e de um pouco dimensionar isso de forma um pouco mais amplificar essas ações, sabe? Talvez trazer luz, dizer para as pessoas que essas ações estão acontecendo, que embora a gente esteja vendo uma realidade super distópica, essas ações acontecem, as pessoas estão fazendo esses trabalhos, sabe? Elas estão se movimentando, as pessoas não estão paradas. Então, é bem isso que o Paulo Freire fala, de trazer, de falar, de ter toda essa rebeldia, mas de trazer essa utopia, porque a gente precisa da utopia para caminhar. Sem ela, a gente não consegue sair do lugar de jeito nenhum. Isso que eu ia falar, assim, também pensando, bom, a gente deve ter pelo menos mais uns 6 meses de pandemia pela frente, porque a gente vê que as grandes empresas, os grandes bancos já estão esticando o teletrabalho até julho. Então, bom, eles devem estar sabendo de informações aí, prevendo uma situação para até lá. Eu acredito que a gente vai até o final do ano que vem. Acho que 2021 vai ser um pouco uma repetição de 2020 e tal. Ou seja, a gente ainda vai continuar nos nossos lugares individuais, nas nossas casas, mas tentando fazer as coisas reverberarem para fora. Mas vocês conseguem imaginar já como seria a saída da pandemia? Assim, o que significaria retomar, reocupar o mundo, retomar as coisas? E em que medida vocês já se veem fazendo coisas empenhados nesse processo dessa construção dessa utopia, que acho que tem que começar no dia 1º do fim do mundo, né? Boa pergunta. Eu tenho feito assim, eu tenho ficado muito disciplinado. Desculpa, Marcelo, falei. Pois não, pode falar. Não, o que eu tenho, assim, uma coisa que me veio, assim, desde o começo da pandemia, e que eu acho que, no fim das contas, se tornou a palavra, pelo menos para mim, que atravessa todas as coisas que eu faço, é a questão da disciplina. Mas não no sentido do método enrijecido, ou uma coisa nesse sentido, mas de um rigor no sentido do quê? Da dedicação ao tempo, daquilo que eu sinto que é importante para tolerar e passar e avançar esse momento e com saúde e tentando me manter clarividente, com os olhos abertos, sem ficar desesperado e tudo mais. Então, a disciplina nesse sentido, assim, daquilo que eu estou comendo, dos meus exercícios, uma questão de plantar, eu tenho o privilégio de ter uma terra que eu consiga plantar, que eu tenho lá as minhas árvores, eu fico cuidando e tudo mais. Então, uma coisa que eu fico pensando assim é essa história de como eu aprendi na pandemia, eu não fazia isso, eu era muito diletante nesse sentido, assim, vou fazer uma alimentação assim assado, mas é de vez em quando, vou cuidar da minha terra, mas é de vez em quando, vou fazer exercício físico, mas é 2 vezes por semana, e de repente entender que a pandemia pediu para mim essa disciplina, porque eu falei, se eu não conseguir encaixar em todos os dias essa rotina que eu vejo como um círculo, assim, que eu tenho que me alimentar, cuidar de mim, cuidar dos outros, do meu trabalho, da minha casa, do meu jardim, vamos chamar assim,
se eu não repetir a cada momento esse ciclo de revisão da minha humanidade, das coisas que eu vivo, dos meus afetos, dos meus trabalhos, eu posso me perder disso que é próprio meu, assim. E é quase como se eu ficasse com uma sensação assim, eu posso morrer amanhã, então como eu não sei se eu vou morrer amanhã, eu vou fazer hoje tudo que eu gosto de fazer a cada dia. E isso pediu de mim essa disciplina. E eu fico pensando assim, eu não quero perder isso para depois da pandemia, nesse sentido de, então agora eu vou voltar a fazer exercício só 3 vezes por semana, ou eu vou começar a fazer tal coisa, afrouxar nesse sentido. E olho, eu quis só trazer essa questão aqui, mas nem para falar do que eu estou fazendo, mas para falar do modo como eu tenho encontrado isso que é essa disciplina do tempo, de como fazer caber num dia todas essas coisas, todas essas ações, e o que eu gostaria de fazer isso perdurar para depois da pandemia, assim. Para não deixar mais a peteca cair nesse sentido, de não esquecer mais, no fim das contas, da nossa finitude. Assim, eu estava na última sessão com o meu terapeuta anteontem, aliás, perdão, semana passada, ele dando risada assim também comigo, falando assim, tá vendo ali como é incrível que essa pandemia faz? A morte senta do nosso lado e ela só avisa uma coisa para você, é para hoje, não é? É para agora. Então, você fala, é para hoje, é para agora, eu não posso ficar perdendo, né, assim, deixando as coisas escaparem, e para mim a minha falta de disciplina significava isso. De novo, eu estou repetindo isso, que não sei se a palavra disciplina é a melhor de todas, mas é essa questão dessa consagração, se eu puder chamar assim, então, de pensar que a cada dia eu tenho que consagrar meu tempo às coisas que eu faço, não no sentido do individualismo, mas no sentido de que eu preciso dessas coisas para manter a minha liberdade, vamos dizer assim, o exercício dessa minha liberdade. E nesse sentido, Marcelo, ser, entre muitas aspas, exemplo, porque até para eu me autorizar como médico a falar para a pessoa, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer exercício, eu tenho que estar ali fazendo também para poder dizer se isso é possível, porque senão ia ser patético eu ficar prescrevendo isso para alguém sem saber se isso cabe na minha rotina, no meu cotidiano. E eu sei que cabe, então eu posso falar, eu como médico aqui vou pedir para você fazer isso aqui, e eu sei que é possível, porque eu estou experimentando isso. E acho que essa autoridade, ela é muito maior do que a autoridade do diploma da faculdade, dessas outras coisas, que é essa autoridade da vivência, da prática, do cotidiano e de saber que há possibilidade. Então eu falo, e não quero ser eu só o fundamento da minha verdade, nada disso, mas é pensar, eu sou o fundamento da minha disciplina. Nesse sentido, sim, daquilo que eu consagro, de como eu consagro ao tempo as minhas práticas. Então, de levar isso adiante, de continuar nessa mesma toada, mesmo para depois dessa pandemia. Eu ainda acho que nós todos aqui, como até por força da profissão, cada um aqui na sua, né? Mas e até por conta da tecnologia que nos possibilita estar em contato e desenvolver a nossa profissão, nosso trabalho distante. Esse ano da pandemia, eu posso dizer que eu me mantive muito ativo, fazendo não só meu trabalho como eu fazia antes, mas me envolvendo em vários outros projetos, como esse, por exemplo, como uma frente progressista aqui na cidade, TV, web, comunicação com partido aqui e tal. Meio que nesse espírito, Alexandre, de achar que é para hoje, entendeu? O que a gente tende a procrastinar, né? Fazer um projeto e falar, um dia eu faço. Não, é agora. Tem que botar lá o prego na parede, é agora. Então, nesse aspecto, as coisas tomaram esse contorno, e eu acho que 2021 também vai ser, eu acho que a gente vai tender a incorporar isso. Se isso vier, pode ser um grande impulso para todos nós, como um grande aprendizado, né? Mas eu acho que a palavra de ordem, e talvez para todos nós, vai ser ação mesmo, né? A internet está aí, nos ajuda a fazer isso. A gente, às vezes, fica com a impressão de que está atingindo as nossas bolhas, e realmente está, a gente sabe disso, mas, assim, não importa, é a ação, é o trabalho também interno, não só o externo, é o que está valendo. Eu acho que para o ano que vem também tenho outras ideias de fazer e vou fazer, vou tocar, porque você tem duas opções, ou você fica na letargia ou você vai para a ação. Então, eu também acredito que em 2021, apesar da vacina, isso vai demorar muito, a gente vai atravessar um ano de
de isolamento propriamente, né? E que a gente vai viver, a gente já vive desde Exatamente. março um novo mundo, cara, uma nova configuração de mundo que tem as suas dores, mas também vai ter muita coisa diferente para se construir. Eu fico pensando muito nisso, eu tenho pensado muito nisso. Tem muita coisa que ainda não existe que vai precisar se construir, porque muita coisa que existia já deixou de fazer sentido. Ótimo. Então, é isso que a gente precisa saber, né? Exatamente. Você ousaria dizer, Marcelo, não sei, que talvez... Eu tenho para mim essa impressão de que talvez esse ano de 2020 está acabando, tenha sido um dos mais produtivos da minha vida, assim. Eu nunca trabalhei tanto, e não estou me lamurando, e não é no sentido da lamúria, né? No sentido da criação, da produção e da apropriação mesmo. Acho que, para mim, foi... E eu não... Eu agradeço, na verdade, isso tudo ter acontecido, porque acho que foi uma chacoalhada, no modo como eu estava tocando a minha vida e tal, e que não era de todo reprochável, mas que de um certo modo me fez despertar para essa clareza dessa necessidade do... E não é do imediatismo, é dessa questão de realizar agora, porque essa procrastinação um auto-engano de que assim, eu posso ficar fingindo para mim que eu vou durar até sabe-se lá quando, e a pandemia disse, não, amiga, pode ser que você não dure. Então, eu achei isso muito forte, né? Assim. E vejo muita gente assim, né? Perdão. A pandemia é um divisor de águas e muita gente no começo falou que o mundo ia mudar para melhor. Talvez eu não sei se eu tenho essa leitura, mas eu tenho uma leitura que é importante, que é, sem dúvida, a gente cresce na dificuldade, a gente amadurece muito na dificuldade e acredito que na dificuldade muitas coisas ruins que não seriam fáceis de mudar já estão mudando. Por exemplo, todo esse fascismo que a gente está vivendo está se dissolvendo muito mais rápido por conta da pandemia do que sem pandemia. Deus, é verdade. Isso não é uma análise minha, é uma análise de cientista político. Então, a gente pode esperar que as pessoas, com esse processo doloroso de ficar em casa, de perder parente, de ver isso, hoje possam valorizar o aspecto social, a importância do SUS, a importância de não sei o quê, de tudo isso, e o aspecto de se preocupar na questão da política, por assim dizer, embora a última votação de prefeito tenha mostrado que não é muito bem assim. Porém, tudo é um aprendizado, tudo é um processo. Então, eu acho que a pandemia trouxe muita desgraça, vai trazer ainda muito, mas vai trazer muita coisa para amadurecer a humanidade e novos parâmetros. Eu acho que, principalmente em torno da questão de economia sustentável, tudo isso, inevitavelmente a gente vai ter que pensar nisso, porque o outro padrão anterior não se encaixa com o que está acontecendo, né? Silvia? Não, estou pensando, estou remexida aí com essas ponderações. A pandemia, para mim, mudou completamente minha vida, porque eu atravessava a cidade da Zona Oeste para a Zona Leste todos os dias para poder trabalhar. E o fato de ficar em casa, trabalhando em casa, me deu uma liberdade imensa, porque eu consegui, embora eu esteja trabalhando mais do que eu trabalhava, meu tempo, ele se ampliou, porque a gente perde muito tempo nas travessias, né? Muito tempo no transporte, muito tempo com coisas que não são necessárias. Mas eu também é um ano que eu produzi muito, que eu consegui ter tempo para escrever, que era algo que eu não conseguia ter tempo para isso, sabe? Eu conseguia ter tempo para tudo, menos para isso. Eu acho que a pandemia deu essa coisa de centrar mesmo, essa urgência de que ou você faz agora ou você não faz nunca mais, porque você pode não estar aqui daqui 5 minutos, né? Então, aquele tribunal da morte, né? Ou você faz agora ou adeus, pode ser que nunca mais você consiga.
para mim foi muito produtivo. Eu consegui produzir muitas coisas e me deu, acho que autonomia, sabe? Não só autonomia, mas confiança naquilo que eu estava produzindo. Porque é agora, né? Ou é agora ou nunca mais. Mesmo o fato de estar com vocês, eu acho que em outros tempos, se não fosse na pandemia, eu não toparia estar fazendo um trabalho assim, discutindo questões tão urgentes e estar se propondo a isso, sabe? Eu acho que tem a ver com a pandemia mesmo, porque é muito desafiador isso, né? Essa troca que em outros tempos talvez não fosse possível. Então, eu acho que também concordo com você, Marcelo. Eu não sei se a gente vai ter um mundo melhor pós-pandemia, porque eu acho que assim, quem já não era legal, não melhorou. Assim, a pandemia não ajudou em nada. Eu acho que quem estava afim de se tornar melhor, quem tem preocupação com a humanidade, quem está atento a essas questões, já estava antes da pandemia. Talvez tenha afinado um pouco mais esse pensamento. Agora, eu não acho que o Bolsonaro vai sair melhor dessa pandemia. Sinceramente, eu não consigo ter essa esperança. Nem ele, nem os adeptos dele. Eu acho que não, só piorou, só piorou. Então, mas eu acho que tem uma coisa boa. Acho que essa pandemia deixou às claras muitas questões, sabe? Deixou que as pessoas expusessem aquilo que elas realmente acreditam. E isso é muito positivo. Exato. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tem aí um ganho. E é isso, eu concordo com o Marcelo. Talvez algumas formas de vida que a gente tinha antes não voltem não existam mais. Eu acho que talvez isso mude muito, né? Mudou muito. Eu não consigo me imaginar saindo dessa pandemia. Eu ainda não consigo pensar como é que vai ser isso, sabe? Vamos ficar mais um pouquinho, vamos continuar fazendo as coisas que a gente está fazendo. Vai ser curioso mesmo rever, né? As pessoas É, em número, assim. Sabe-se lá quando isso vai acontecer, né? pois Nico? é. Eu não sei quando, não sei também. Para mim foi bem atípico. Da questão de produtividade, não sei, para mim mudou tudo e não mudou nada em outro sentido. Não sei, mas eu tô pensando agora nesse negócio que acho que tem a ver também, que, tipo, esse negócio da mudança, da transformação e a utopia, né? Que é sempre uma promessa, e como o Marcelo falou, até a utopia é a palavra, tipo, você falou que, tipo, alude uma coisa que é inatingível, né? E essas coisas tão grandes que, de novo, para mim, alude também esse senso, sei lá, estou tentando entender que, tipo, tudo acontece ao mesmo tempo, não precisa estar num estado utópico para se fazer utopia ou para continuar, pelo contrário, como a gente está falando. E essa é a autonomia mesmo, e a agência, né? Tipo, se apropriar dessa agência que eu tenho. Eu não sei ainda como eu estou fazendo isso e como eu vou fazer pós-pandemia. Não sei se vai voltar para uma vida normal, mas acho que eu tenho pensado muito. Nossa vida Mas, normal que enfim, é totalmente louca, né? A gente chama de o novo normal, né? anormal. Exatamente. Mas é muito estranho pensar na rotina pré-pandemia e entender como que essa é a meta. Tipo, não sei. É muito engraçado ver filme, né? Desculpa, Nico, você quer falar alguma coisa? Não, fala. Não, que você falou dessa coisa pré-pandemia, eu fico pensando, é impossível assistir um filme e não pensar assim, eles estão fazendo isso agora, eles estavam fazendo isso só porque não tinha pandemia. Pode se encontrar, ou você tá aqui tomando um café, ou você tá aí, vem cá. Você começa a falar essas coisas mais banais, você fala, cara, que coisa curiosa, assim. De ver essas cenas de filme que não cabem mais no que a gente tá vivendo, da pessoa tá ali, pega, para um ônibus ali, entra no ônibus, fala com todo mundo, não sei o quê, divide alguma coisa, pra você falar, gente, que coisa bizarra, assim, de pensar que isso é estranho e 7, 8 meses atrás não era, assim. Um pouco mais, né? 10 Não, e a meses gente atrás. já se acostumou também. Não, quer dizer, claro que tem muita gente deprimida e todo mundo com várias questões e tal.
Mas teve uma adaptação rápida também, né? Em outro sentido. Teve. Mas é interessante isso que você falou também, Silvia, que você ainda não está conseguindo se imaginar para além, né, do final da pandemia, porque assim, que configuração o mundo vai ter para saber onde a gente vai se enfiar também, né? Como a gente vai resgatar tudo como estava? Provavelmente não, né? Então, como que vai ser o nosso novo cotidiano? Sabe-se lá quando ele vai recomeçar? E já está, né, sendo. Tudo isso, todas essas respostas é o que... Tipo, quando o Marcelo também falou do futuro próximo, distópico, sei lá, a gente já está, né, nesse futuro dos filmes, na verdade. Já estamos. Agora, seria um exercício legal entre a gente depois, se a gente quiser fazer uma tarefa extra, talvez a gente escrever cada um como seria daqui a 5 anos o mundo, como é que você vê, fazer a nossa o que você gostaria. Vamos começar a próxima conversa do ano que vem com essa... Vai ser curioso. Uma descrição desse novo mundo, né? Eu acho que a internet vai ter cada vez mais valor, tudo vai ser internet. Então, de certa forma, é que eu falo, né? Aumentou a desigualdade, porque essas empresas de internet, cara, ficaram trilionárias com essa coisa da pandemia. É uma coisa maluca, cara, entendeu? Então, tem todo um pensamento para se fazer, porque a economia tradicional do cara sair para trabalhar, sabe? Porra, é uma coisa interessante de se pensar o que vai ser, viu? Nossa, vai ser um ótimo exercício. Eu fico pensando o que faz sentido e o que deixou de fazer sentido. Essa é uma questão que talvez a gente se depare com isso quando terminar a pandemia. O que faz sentido hoje? Né? Ou o que faz sentido hoje que já não fazia mais sentido nas nossas vidas e a gente nem tinha percebido. Assim que as convenções vão mudando, né? Vão mudando as convenções. Tipo, uma coisa que eu reparei, muita gente está parando de pintar o cabelo, por exemplo. Eu reparei isso muito forte. E não que é uma coisa sem agregar valor, se é bom ou ruim, né? Mas só são, tipo, coisas que a gente está reparando. Assim. Exatamente. Mas eu acho isso incrível. Essas pequenas coisas que não são tão pequenas assim. Porque isso significa o quê? Libertação de um certo padrão, apropriação do próprio corpo, do próprio visual. É muita coisa, não é pouca. Aparece como parou de pintar o cabelo, mas está dizendo de uma série de outras questões. Desculpa, Nico, te cortei e me empolguei com o que você falou. Não cortou, não. Era só isso. Não, eu tendo voltar a essa minha metáfora que eu trouxe de ver o mundo inteiro, que isso serviu à utopia do século XX. Tipo, eu acho que tem algum trabalho sobre isso também, mas acho que seria muito interessante também, mais retoricamente, para todo mundo ver também, tipo, a internet, todas essas informações, não é no ar, tem cabos, tem, tipo, sabe assim, tem, tipo, ocupações enormes de prédios e warehouses, como é que chama? Galpões cheio de fios e cabos. Eu não sei, seria muito interessante a gente se deparar com o que o concreto mundo... disso, né? Nico, olha só, essa semana eu li uma notícia que a Amazon vai disputar lá com o cara da Tesla lá, né? O Elon Musk. Eles vão lançar 3.400, não sei o que, de satélites no ano que vem, para você, através de satélite, você ter você pode baixar um vídeo de 4K com uma antena. E fora que você pode até ver dentro de prédios com esses satélites. Isso daí. Então, o que está acontecendo é o seguinte: tudo tende a você ter, daqui a pouco, uma ocupação do espaço tão grande quanto a gente tem aqui dentro. Quer dizer, devido às proporções, a gente já está indo num processo desse, né? Todas nossas informações vão e voltam, né? Tudo vai e volta. Então, como é que a gente convive com um mundo em que o cara manda 3.400 satélites? Outro dia, eu estou aqui em Botucatu, o céu é limpo, aqui é escuro e tal. Estava aqui na varanda, estava olhando para o céu, a Débora falou, o que é aquilo ali?
um monte de aviãozinhos assim, passando um atrás do outro. Era o satélite. Para ligar, né? Eram os satélites. Aí eu falei, caralho, é Você viu uma desculpador, linha, assim. é não sei o quê, eu nunca vi isso. É um cinturão, uma linha. Era o tal dos satélites do Elon Musk. Então, cara, está se apropriando do espaço. Do céu. Já não tem terra aqui mais para ocupar, o cara vai ocupar lá. Então, veja como é um mundo de contradições, de diferenças, né, cara? A gente vê a miséria mais... Você vai aqui na favela, aqui você vê cada coisa que você fala, puta, esse é o submundo do mundo, do quarto, quinto mundo, e o cara tá mandando 3.000 satélites lá. O Argos, cara... né? Aquele deus grego que tinha não sei quantos olhos e enxergava tudo. Essa foto que você tirou, ele vai ter 3.400 olhos olhando para essa terra aí. Você imagina, ocupando o lugar dos deuses. Então, veja qual que é o futuro. Veja se algum filme de ficção está sendo tão ousado como a realidade está se moldando. Esse Elon Musk aí é o gênio do mal, cara. Ele é um gênio do mal, e é engraçado que por trás, tipo, ele entrou, o Tesla, toda a premissa era que era energia elétrica, né? E energia reusável. Então, tipo, ele é o gênio do mal com a chave para o golpe na Bolívia era justificável, porque lá é a maior jazida de não sei o quê. De lítio. Ou seja, é isso, cara. Ou seja, a gente está num panorama em que as diferenças sociais se agravam, a pandemia agrava ainda mais isso. E como é que o povo vai se virar, vai se... aí fica o desafio da gente fazer umas projeções através da ficção. Talvez a gente venda a série para Netflix. Exatamente. Vamos. Aí eu aproveito o ensejo, então, para a gente encerrar também. Já estamos com 1h23, senão o filme vai ficar, a gravação vai ficar super extensa, mas foi ótima conversa. Vamos fazer esse exercício, a gente começa a próxima, então, com as leituras dos nossos mundos distópicos ou utópicos de daqui a 5 anos. Vai ser bem legal fazer isso. Pessoal, beleza. Ótima noite, então, para todos nós. E super boas festas e um ótimo ano novo. Não, vocês querem terminar falando alguma coisa? Eu aproveitei o ensejo só por causa dessa questão da preocupação com o tempo mesmo, mas... Ótimo, bom ano para todos aí. Ano que vem tem mais. Maravilha, um super abraço, pessoal. Ótima noite para todo mundo. Tchau, Até, obrigada. tchau.